Muito bem. Está tudo bem, Nelson? Está tudo ótimo, prontíssimo para começar. Vamos só ver as pessoas que vão entrando. Ok. Já está a começar a chegar gente. Maravilha. Está tudo bem disposto aí para a sua zona? Está tudo. Maravilha. Aqui, pelo menos aqui não se vai apanhar trânsito. Muito bem, já está aí atrás gente. Já temos 63 pessoas. Então sejam bem-vindos a mais um webinar I Have the Power. E o meu nome é Adelino Cunha, sou um dos criadores do I Have the Power, de um programa que o que faz é uma coisa tão simples ou tão complexa como treinar pessoas para o êxito. Fazemos-los através de 7 academias e dentro dessas academias, uma das mais importantes, que é, digamos, a menina dos nossos olhos, tem a ver com a possibilidade de criarmos ferramentas e programas que treinem crianças, jovens, pais, professores, escolas para o êxito. E nada melhor do que ter connosco hoje a pessoa responsável por essa academia, que é o Nelson Ramos, está aqui connosco, eu saúdo desde já, e que vai liderar, digamos, este webinar para que possamos dar ferramentas aos pais para poderem maximizar as capacidades dos seus filhos, principalmente num momento como este. Eu vou-me retirar temporariamente, porque vou estar aqui no back-office a ver as vossas mensagens e alguma pergunta que eventualmente queiram colocar, porque no final o Nelson Ramos terá alguns minutos para responder às vossas perguntas e também dizer-vos que este webinar está a ser gravado em vídeo, portanto, depois do evento, depois deste webinar, irão receber nas próximas 24 horas um e-mail com o link para poderem rever o webinar, sempre que quiserem, ou para quem não pôde participar também poder assistir. E, portanto, sou do Nelson, um grande abraço e, Nelson, a palavra é sua. Até já. Obrigado. Obrigado, Adelino. Então, boa tarde a todos e a todas, sejam bem-vindos a este webinar, ok? Dizer-vos que para mim é sempre um prazer poder... deixa-me aqui ver. Ok, muito bem. É sempre um prazer poder falar com pais. Portanto, eu diria que quando temos muitos pais interessados em como podem melhorar aquilo que é o seu papel como pai, a sua função de pai e ajudar os filhos naquilo que é os grandes desafios que eles têm, é sempre um prazer porque às vezes eu sinto a dificuldade que é dos pais estarem mais disponíveis, terem mais tempo para aprender. E, de facto, nos últimos tempos tenho notado isso e, portanto, é um prazer poder estar aqui convosco. Então, o tema que eu vos trago é como os pais podem liderar em tempos difíceis. Os tempos que nós passamos atualmente são circunstâncias excepcionais, mas também é importante que os pais estejam preparados. E, acima de tudo, eu gostava de iniciar com, digamos, este webinar com um estudo que eu li agora recentemente, até penso que foi esta semana, no início desta semana, uma coisa muito interessante, que dizia que os especialistas, neste caso, que fizeram um estudo, repararam uma coisa, que as pessoas que experienciavam 3 vezes mais emoções positivas quando comparadas com as negativas, eram pessoas mais resilientes e tinham uma maior taxa de sucesso na sua capacidade de se adaptarem aos diversos contextos que lhes vão aparecendo no dia-a-dia e na vida. Portanto, então, esta questão da resiliência é uma competência, uma temática que eu às vezes vou tocando nas palestras que vou falando com os pais, porque, de facto, permite às pessoas lidarem muito melhor com aquilo que é o stress e as dificuldades que nos vão acontecendo, ajudando-nos a gerir muito melhor aquilo que são o desânimo, o fracasso ou as dificuldades que nós vamos tendo. Então, se a resiliência é uma competência importante a trabalhar, eu gostaria de vos partilhar aqui também algumas dicas de como podem melhorar a vossa competência nesta área da resiliência e, acima de tudo, como é que, como pais, e eu digo sempre, os pais são líderes. Os pais lideram e têm à sua frente, muitas vezes em casa, 1, 2, 3 ou mais filhos que estão a olhar para vocês. E vocês serão sempre o exemplo que eles vão querer seguir, porque senão eles vão procurar fora. Portanto, e o ideal é que seja em casa com as pessoas de quem eles mais gostam, de quem eles mais admiram e de quem eles mais procuram
eu diria, satisfazer esta vontade de vos mostrar o quão bons eles são e o quão bons eles querem que sejam merecidos por vocês. E, portanto, eu gostava de partilhar aqui, até vos ajudar, porque normalmente eu, nas palestras ou nas intervenções que eu faço, eu nem uso PowerPoint, gosto mais de alguma forma que a vossa atenção esteja para mim. Mas para vos ajudar, e uma vez que as minhas mãos também não aparecem facilmente, eu gostava de partilhar aqui uma apresentação que assim vocês também podem ir seguindo as minhas ideias e de alguma forma ao longo desta intervenção, perguntas, questões que vocês possam vir a ter durante este webinar, por favor, coloquem-nas que eu no final terei todo o gosto de vos poder ajudar, porque naturalmente nesta, diria, 40, 45 minutos de partilha convosco deste conteúdo que eu vos trago, vai faltar sempre muita coisa que se pode abordar. Eu diria que para falar sobre pais, poderíamos ficar aqui o dia todo e não chegava. E, portanto, vou partilhar aqui algumas coisas que acredito que são muito úteis nesta fase para vos ajudar. Portanto, eu vou aqui partilhar o meu ecrã. Deixem-me só. Muito bem. Ok. Muito bem. Esta parte já começamos. Aqui. Muito bem. Então, o que é que eu gostava de partilhar convosco hoje? 4 dicas muito úteis, 4 sugestões que vos pode permitir, por um lado, serem mais resilientes e, por outro, serem pais que vão conseguir liderar com muito mais sucesso este contexto que nós vivemos, que é particular, mas, essencialmente, aquilo que é ao longo da vida do desenvolvimento e crescimento dos vossos filhos. Ok? Portanto, 4 aspectos muito interessantes que vais permitir, por um lado, lidar com a incerteza que nós vivemos um pouco hoje. Né? Hoje não sabemos até quando vamos ficar em quarentena ou neste estado de emergência em casa, portanto, não há uma data definida. Por outro lado, como é que nós podemos nos proteger daquilo que é a informação que está à nossa volta e que muitas vezes condiciona o nosso estado mental e emocional, certo? Como é que nós, estando em casa confinados com os nossos filhos, como é que podemos evitar os conflitos? Porque eles existem. E não vamos dizer que é mau que exista conflitos. Até é bom, porque ajuda a que eles percebam como é que os conflitos se resolvem. Agora, quando eles são mais frequentes, então é importante perceber como é que, nesta fase mais intensa, que estamos mais juntos, como é que podemos criar aqui um ambiente em que os conflitos sejam cada vez menos, ok? E, por outro lado, eu diria, ultrapassar este sentimento de impotência, que é o que é que nós podemos fazer para, de alguma forma, ultrapassar esta fase que nós vivemos. E, portanto, trago-vos aqui 4 pontos. Como é que os pais se podem sentir bem mentalmente? Como é que podem comunicar positivamente? Como é que podem criar rotinas prazerosas em casa? E como é que podemos olhar para os sonhos como algo que eu quero alcançar, como útil na família, não só os pais, mas também os filhos. E antes de começar, 2 aspectos que eu gosto sempre de falar quando converso com pais. Primeiro, dar-vos parabéns porque o primeiro passo de sucesso vocês já estão a cumprir, que é estar presente. Né? Hoje em dia, antes de entrarmos, digamos, para o ar, falava aqui com a doutora Adelina e dizia, nunca como hoje, ou nesta fase da nossa vida, eu vi e observo tanto conteúdo online disponível para as pessoas, e até gratuito. Não falta webinars, masterclass, tanta coisa que às vezes a dificuldade é escolher o que é que eu vou, digamos, ver, aprender e de alguma forma contribuir sendo uma mais-valia para a minha vida. E eu diria que, para já, então, o primeiro passo vocês já estão a fazer, que é estarem presentes para aprender. Eu diria que este é o maior exemplo que vocês podem dar aos vossos filhos, que é, eu não sou o melhor pai, não sou o pai perfeito ou a mãe perfeita, mas sou um pai ou uma mãe que procuro constantemente melhorar o meu papel de pai ou o meu papel de mãe. Eu procuro melhorar como? Aprender com outros, fazer formação, ler livros e que de alguma forma, e já é uma dica, que os vossos filhos possam observar que vocês fazem isso. Os vossos filhos não vão só observar que vocês não estão em casa porque estão a trabalhar, mas estão em casa porque têm tempo a estar com eles. Estão em casa e estão a ler algo que lhes permite ser melhor. Porque eles, ao vos observar, também vão querer fazer igual. Mesmo que numa fase inicial até nem liguem muito. Mas se os pais manterem-se congruentes com essa atitude, eles vão perceber que os pais aprendem, aplicam, procuram ser melhores e têm resultados. E os filhos procurem seguir. E outro aspecto importante, que é daquilo que eu partilhar convosco aqui durante estes 40, 45 minutos, eu gostava que vocês pegassem em 1 ou 2
dicas úteis que vão ser partilhadas e que coloquem em prática. Se possível, logo que terminar o webinar, ou então amanhã no máximo. Porque assim, com tanta informação que nós temos disponível, eu diria que é desnecessário estar a perder tempo a ver coisas para que depois nós não coloquemos em prática. Não faz sentido. O sucesso não vem de observar apenas como se faz. Ele vem porque nós colocamos em prática, saímos fora da zona de conforto e aprendemos. Portanto, o objetivo é mesmo esse. Escolham aqui algumas dicas, algumas estratégias, coloquem em prática. Que não funcione, mantenham-se persistentes, melhorem, reflitam sobre o que aconteceu, mas continuem a aplicar. Porque, de facto, o sucesso vem da consistência daquilo que aplicamos diariamente. É uma disciplina. Então, começando aqui com o primeiro ponto, sentir-me bem mentalmente. Eu dividi este ponto em 3 partes, que eu acho cada vez mais importante. A primeira parte tem a ver com o quê? Proteger a minha mente. Eu não sei se vocês já repararam, de certeza que sim. Eu digo já que reparei logo desde o início. Quando começou esta fase da pandemia e a espalhar-se por outros países fora da China, os telejornais abrem do início ao fim sempre a falar do Covid-19. E é uma coisa incrível, é que quanto mais as pessoas consomem informação sobre a pandemia, sobre o vírus, está a ser gravado na nossa mente informação e conteúdo que não é muito positivo. Porque leva com que as pessoas, digamos, maiores níveis de ansiedade e stress, porque primeiro estão em casa e não sabem quando vão poder sair normalmente e livremente para fazer as coisas que faziam antes. Os filhos estão em casa, não sabemos quando é que eles vão voltar para a escola, se vão voltar para a escola neste período. A pandemia, quando é que vai terminar? Quando é que a curva vai começar a ter um sentido descendente e as coisas vão começar a normalizar? De facto, tanta informação à nossa volta, eu diria, nunca como hoje nós consumimos tanta informação como estamos a consumir. Até porque estamos em casa, ou vemos televisão, ou estamos nas redes sociais, é tanta informação e muitas vezes essa informação tem um significado negativo. Ora, um significado negativo influencia o nosso estado mental. Por outro lado, também, e muitas vezes nós vemos, não tanto na televisão, mas muitas vezes nas redes sociais, vemos muita informação a ser veiculada que é falsa. E ontem via a passar um vídeo sobre distúrbios em que estavam a assaltar um hipermercado e que estavam a associar ao Covid-19 por falta de alimentação, digamos, nessa zona. Quando se vai a ver, era um vídeo antigo de 2016 que reportava sobre uma cidade do México que estava a ter, digamos, ali um momento conturbado, mas interno, que nada tinha a ver com o Covid-19. Aliás, nem sequer se falava nisso. Portanto, há muita informação falsa que está a ser vinculada e que muitas vezes nós não conseguimos filtrar, porque não temos essa capacidade ou a possibilidade, digamos, de avaliar essa veracidade e muitas vezes está a ser processada pela nossa mente e influencia o nosso estado mental. E por outro lado, e isto é engraçado, e eu ainda ontem estava a descansar um bocadinho, estava, digamos, à noite a ver um filme e no final do filme fiz ali um zapping rápido pelos canais de informação e estava um canal que eu aprecio muito, um programa, neste caso, na SIC Notícias, que fala de economia e também lá alguns empresários e comentadores, digamos, político-económicos. E eu, 10, 15 minutos que vi aquele programa, tive que mudar logo. Porque o filme que estavam a pintar daquilo que vai acontecer depois de passar a pandemia era mal demais. Eu disse assim, independentemente das circunstâncias que vão existir, quanto mais eu consumir informação que eu associo como negativa, vai influenciar o meu estado emocional. E não é isso que eu quero, porque quando influencia o meu estado emocional, vai influenciar o meu comportamento no dia-a-dia. Eu gosto desta forma, eu estava a ver um autor que falava que a informação que nós consumimos, vezes o foco que nós disponibilizamos na nossa mente, vai ser igual à minha realidade. Agora reparem, se aquilo que é informação que eu vou absorvendo dominantemente com um significado negativo, se aquilo que vai ruminando na minha mente, ou seja, naquilo que eu vou focando nos meus pensamentos, tem a ver com aquilo que eu vou absorvendo do dia-a-dia, que é informação negativa, naturalmente, aquilo que eu vou observar à minha volta, na minha realidade, e volto a repetir isto, é a minha realidade, não é a realidade real.
é uma realidade muito mais negativa. E eu sei que uma realidade mais negativa vai influenciar todas as minhas decisões e a tomar as minhas decisões. Portanto, a ideia é que a minha ou a nossa experiência da realidade pode ser, digamos, modificada se eu o foco onde eu coloco no meu dia-a-dia. Portanto, para me proteger daquilo que é a informação à minha volta, a minha gestão é muito simples. Consumam informação para estar informados. E o que eu faço é muito simples. Telejornal, vejo os primeiros 15, 20 minutos, se tanto. Vejo informações importantes, o que é que está a acontecer, informações veiculadas pela parte do Ministério da Educação, Ministério da Educação, Ministério da Saúde, e depois mudo de canal, mudo, por exemplo, para um canal de música. Olha, como tenho uma filha pequenota, mudo para o Panda e os Caricas no YouTube. Então pomos a ouvir música. Porque assim, os 10, 15 minutos que eu ouço é suficiente para perceber o que é que está a acontecer. Tudo o resto é falar do mesmo e nunca é positivo. Reparem, é sempre a dar notícias. Reparem, até termos o primeiro caso de Covid em Portugal, parecia que estamos a fazer uma contagem decrescente. Depois de termos o primeiro caso, era quando é que vai falecer o primeiro. Então era a contagem decrescente até isso acontecer. Portanto, parece que estamos sempre à espera que o pior aconteça. E nós não sabendo muito bem, isso influencia o nosso estado mental. Logo, vai influenciar aquilo que é o nosso comportamento no nosso dia-a-dia. Portanto, a minha sugestão é protejam-se da informação que vão absorvendo e consumindo no dia-a-dia. Portanto, querem estar informados? Sim, senhora, mas dediquem pouco tempo. O resto, digam outras atividades sejam úteis. Se é a hora do almoço ou a hora de jantar, aproveitem para conversar com as pessoas. Tem o pai, tem a mãe, tem os filhos, aproveitem para conversar sobre assuntos que se calhar noutra altura não teriam oportunidade. Pensem se calhar em projetos de família para desenvolver. Temos o jardim lá de casa que está assim um bocadinho por tratar. Por que não organizar uma atividade em que todos vão contribuir para, por exemplo, pôr o jardim muito mais bonito? Ou ponham música durante o almoço ou o jantar para que, em vez de estarem a consumir informação que não é tão positiva e que condiciona o meu estado mental, eu prefiro estar informado e depois dedicar o meu foco, a minha atenção, a outras coisas que, do ponto de vista mental, são mais positivas. Deixam-me melhor. Não quer dizer que isto vá mudar o contexto, mas muda o meu contexto interno. E esse é o mais importante para eu me sentir bem. Por isso é que, muitas vezes, às vezes me perguntam, ok, Nelson, isso é válido para mim. E os meus filhos? É que muitos deles, reparem, eles agora até estão de férias. Como é que nós fazemos? Estão de férias, muitos deles estão ou no portátil, no tablet ou no smartphone. E sim, também não vos vou dizer para impedir deles estarem nas redes sociais. Faz parte. Portanto, eu sou um bocadinho contra as proibições. Né? O fruto proibido é o mais apetecido. Mas, de qualquer forma, podemos educá-los. Porque não, durante o dia, haver um momento em que todos estamos offline. Atenção, quando eu digo todos, é todos, não é a mãe está online, mas os filhos não podem estar online naquele momento. Portanto, não faz sentido. Portanto, arranje um momento, por exemplo, depois do almoço até meia da tarde, imagino das 14 até às 16, 17, estamos todos offline. E desenvolvem uma atividade em conjunto, ou vão para a varanda, vão para o jardim e fazem alguma atividade que os implique estar offline. Porque se estiverem constantemente a consumir conteúdo que vocês não controlam, se é positivo ou negativo, também vai influenciar o estado mental do vosso filho, logo a forma como ele se sente. Mais ansiosos, com mais receio, com mais medo, pânico, enfim. Portanto, evitem essas situações, protegendo também os vossos filhos da informação que consomem. Não vamos conseguir proteger tudo, mas também, mais à frente, também direi que me podem ajudar nesse aspecto. Mas, essencialmente, criar momentos durante o dia em que estão todos offline. Agora, tem que liderar pelo exemplo. Se é todos, é todos. Não podem ser alguns, porque senão nós estamos a liderar pelo exemplo. Por isso é que eu dou sempre esta dica, que é, nós não podemos controlar o que está acontecendo no mundo. Nós não podemos. Podemos fazer a nossa parte para evitar que esta pandemia continue a espalhar-se. Não podemos controlar se ela, fora das nossas casas, fora do nosso país, ela continua a expandir-se e continua a infectar várias pessoas. Mas há uma coisa que nós podemos controlar. É a forma como reagimos àquilo que nos acontece no nosso mundo interno, cá dentro da nossa mente.
Porque se nós nos sentirmos bem, nós podemos dar o melhor aos nossos filhos. Porque às vezes eu escuto pais dizer, não, Nelson, o mais importante é os meus filhos estarem bem. E eu, por mim, até posso passar fome, mas os meus filhos é que têm que estar bem. Eu não concordo. Tu tens que estar bem. Tu és a pessoa mais importante para ti. Se tu não estiveres bem, tu nunca vais conseguir dar o melhor aos teus filhos. Portanto, tu estás bem e procura ajudar a proteger os teus filhos também para se sentirem bem. Portanto, assim, resumindo este ponto, protejam-se da informação, estejam informados, mas dediquem o vosso foco, a vossa atenção a outras atividades que podem fazer no dia-a-dia e que vos permita pensar e ter na vossa mente coisas mais positivas. Isso vai-vos permitir estarem e sentirem-se bem. Claro que, ok, eu protejo-me, mas também tenho que alimentar a minha mente, que era como eu vos dizia há pouco. Ok, eu estou informado e agora ao que é que eu vou dedicar o meu tempo, a minha atenção? Claro que se um dos membros do casal está a trabalhar em teletrabalho, como agora está, digamos, na moda, ok, está a trabalhar em teletrabalho, muito bem, mas enquanto está a trabalhar. Quando não estiver a trabalhar, deve-se juntar à família. O trabalho não se pode prolongar pela noite dentro, porque já não é trabalho. Tanto a cara metade como os filhos já vão olhar para o trabalho do pai como algo negativo. E isto nós não queremos. Portanto, a ideia é, protejam-se e depois alimentem a vossa mente com coisas que vocês querem aprender. Sabem que uma das necessidades básicas do ser humano é crescimento, crescer. O ser humano, se não estiver a crescer, está a morrer. Portanto, eu uma vez li de um neurocientista espanhol que dizia uma frase muito interessante, que é: quem tudo sabe envelhece, quem nada sabe rejuvenesce. Eu vou repetir: quem tudo sabe envelhece, quem nada sabe rejuvenesce. E era uma analogia para aquelas pessoas que dizem: eu já sei tudo, eu não preciso aprender. Ora, se o teu cérebro não está constantemente a aprender coisas novas, ele vai envelhecer rapidamente. Mas se o teu cérebro é habituado a aprender coisas novas, o que é aprender? É obrigar-me, entre aspas, a sair fora da minha zona de conforto. A ter que aprender coisas novas, colocar em prática, passar pela sensação de fracassar, voltar a insistir, a persistir até conseguir. E aprendi algo novo. Então, alimenta a tua mente com algo que te permita expandir a tua mente. Agora que estás em casa e que até tens algum tempo, não podes dizer, como eu já ouvi dizer, e eu, Nelson, não tenho tempo nenhum em casa. Eu julgava que vinha para casa e que tinha todo o tempo do mundo, afinal eu não paro em casa e nem sei onde é que gasto o tempo, que é pior. Ou seja, então, se tu tens agora algum tempo, aproveita para melhorar alguma competência, algum aspecto que, se calhar no passado vinhas a pensar que querias ter tempo a melhorar e não tinhas, aproveita agora. Alimenta a tua mente com algo que te permita crescer como pessoa e como ser humano. Isso vai ajudar com que tu possas progredir para aquilo que tu pretendes melhorar. É que muitas vezes as pessoas dizem que não têm tempo, arranjam uma desculpa, não aprendem, e quando dão por ela, o tempo passa e nós não fizemos nada. E não faz sentido. Portanto, protege a tua mente e alimenta com coisas que tu queres melhorar. Se tu estiveres focado em desenvolver alguma competência, algum aspecto que é interessante para ti, vais estar focado em coisas que são importantes, que te vão ajudar, provavelmente, no futuro que vem pós esta pandemia. Então, se o meu foco estiver em coisas positivas, em coisas que acrescentam algo mais a mim, eu vou ter aquela sensação, por exemplo, de controle sobre a minha vida e uma sensação muito maior de confiança, que é, porque eu estou a aprender, sinto-me mais capaz de lidar com as adversidades que vão acontecer e que vão acontecer ao longo da nossa vida. Claro que a ideia que eu digo, então, o que é que tu gostarias de melhorar na tua vida hoje? Que competência gostarias de melhorar? Como pai, como mãe, o que é que gostarias de melhorar? Como profissional, o que é que gostarias de melhorar? Como filho? Como amigo? O que é que tu gostarias de melhorar? Define algo, um objetivo que gostasses de desenvolver e de alcançar e procura o quê? O que vais aprender, que ferramentas vais precisar e quem te pode ajudar a melhorar. Se tu traçares este caminho de alimentar a tua mente com novas ferramentas, novas dicas, que, por exemplo, é o que estás a fazer agora,
vai-te ajudar a dar uma maior sensação de confiança e controle sobre a tua vida, porque tu estás a crescer. Claro que, para além de aprender, podes também praticar atividade física. Dedicas 10, 15, 20, 30 minutos ao teu corpo para que tu também te sintas bem. Há aquela expressão, mente sã em corpo sã. Mas eu também gosto de ser ao contrário, corpo sã em mente sã. Porque se tu estiveres bem mentalmente, mas o teu corpo estiver uma lástima, vai ser difícil, não é? Vai ser complicado. Não é? Então, como nós sabemos que o nosso corpo também influencia a forma como nós nos sentimos, aproveita para alimentar a tua mente fazendo atividade física. Por exemplo, alimenta-te com uma alimentação muito mais, diria, mais saudável, alimentos mais frescos, não é? O facto de estarmos, se calhar, mais confinados em casa, às vezes temos a tendência de comprar muita coisa e às vezes muita coisa que é alimentos muito processados. Portanto, a ideia é, aproveita este momento para teres uma alimentação muito mais saudável. Vais sentir isso. Descansa mais. Aproveita para descansar mais. Outro aspecto que ajuda a alimentar a tua mente é, agora que estás em casa, dedica alguns minutos do teu dia para estar sozinho com os teus pensamentos. Vais até à varanda, vais até à porta da tua casa, vais até ao jardim e pensa um bocadinho sobre a tua vida, digamos, baixa um bocadinho a frequência de funcionamento da tua mente, podes fazer até, se quiseres, um bocadinho de mindfulness ou atenção plena, o que vocês quiserem, mas de alguma forma diminuam, digamos, a velocidade dos vossos pensamentos para também descansarem um bocadinho a vossa mente. Ajuda de alguma forma a alimentar aquilo que é o motor biológico mais potente que nós temos, que é a nossa mente. Ok? E, portanto, eu dou sempre esta dica. Trata do teu corpo e da tua mente como um templo. Um templo é algo importante, é algo sagrado. Repara que tu só tens esse corpo e essa mente para a tua vida toda. Hoje em dia já se pode substituir algumas peças do teu corpo. Mas a mente, o cérebro, eu acho que vai ser muito difícil. Portanto, trata bem dele, porque é o único que tu vais ter durante a tua vida. E, portanto, alimenta nesta fase que estamos a viver com conteúdo positivo que te ajuda a focar em coisas positivas na tua vida. Agora, outro aspecto do sentir-me bem tem a ver com o quê? Claro que eu posso me proteger de todas as informações ou conteúdos que não são tão positivos. Claro que eu posso focar muito do meu tempo em coisas positivas que me permitam crescer e melhorar como pessoa. Mas, naturalmente, eu não vou conseguir filtrar tudo. Portanto, e vai haver momentos no nosso dia-a-dia em que vão surgir pensamentos que não são muito... que não têm, digamos, um significado muito positivo. Por exemplo, o facto de verem o telejornal e verem uma imagem de hospitais cheios, claro que é uma imagem que não é muito positiva, naturalmente. E nós sabemos que aquilo em que nós nos focamos consistentemente torna-se a nossa realidade. Então, para que os pensamentos não andem a ruminar constantemente, eu diria, na nossa mente, a ideia é perceberes que tipo de pensamentos às vezes te acontecem de virem à tua mente. Repara, se tu pensares em algo como, por exemplo, olhar na televisão e ver um hospital completamente a abarrotar de pessoas para serem atendidas, às vezes um bocadinho até encostadas nas macas pelos corredores. Eu vou associar a essa imagem, a essa experiência que eu estou a observar da realidade, com uma etiqueta. Ela vai ser mais positiva ou mais negativa? Provavelmente aqui será mais negativa. Logo, eu vou sentir uma sensação desconfortável que me leva a ter, se calhar, uma emoção mais de medo, de receio, de tristeza por aquilo que se está a passar. Logo, essa imagem que me passa pela cabeça vai influenciar a minha tomada de decisão. Reparem, há uma coisa que aconteceu logo no início desta pandemia. Disseram, digamos, o primeiro-ministro disse, vamos nos recolher mais a casa e vamos fazer aquilo que nós chamamos de uma quarentena preventiva. Vamos estar por casa, fecharam escolas, fecharam algum comércio onde se junta várias pessoas e ficou apenas o essencial. Agora reparem, a mensagem foi dita, tranquilos, vão para casa, mas não precisam de ir às compras, há alimentação suficiente para toda a gente, nada vai esgotar, estejam à vontade. Mas quando se falou em prime time, telejornal, quarentena, por muito que eu me proteja, isto é absorvido
pela minha mente consciente e principalmente inconsciente, e vai ser processado como uma coisa negativa. Agora reparem o que é que aconteceu. Houve muita gente que, pá, quer dizer, para aí, quarentena, vou passar muito tempo em casa, não sei quando é que vou poder sair, e se eu não tiver comida? E se faltar comida? Então é melhor ir já comprar. Então viu-se uma correria louca aos hipermercados, a sambarcar muita alimentação digamos, coisas para a casa que são necessárias, quando de facto nem era preciso. Mas houve pessoas que fizeram isso. Porquê? Porque reparem, quarentena, se calhar não sei quando é que vamos sair, quando é que isto vai passar, se calhar, eu agora estou-me a sentir com medo melhor, se calhar ir já fazer as compras para o mês, talvez até para o ano, não vai eu precisar e não haver nada. Reparem, porque foi um pensamento de uma observação que eu atribuí um significado negativo. Fiquei com receio, com medo que provavelmente esgotasse. Qual é a minha decisão? Vou já fazer compras e vou assambarcar tudo. Agora reparem, nem toda a gente fez isso. Nem toda a gente fez isso. Ou pessoas que olharam, ok, quarentena, estamos se calhar a ter uma atitude, uma postura profilática, espetacular, muito bem. Estamos a fazer aquilo que outros países não fizeram. Significado, é positivo. Sensação, confiança, temos pessoas que estão a olhar por nós, temos políticos que estão a fazer a coisa certa. Reparem, todo o círculo político, desde a esquerda à direita, estão unidos para aquilo que é o combate a este momento das nossas vidas. Tomada a decisão, tranquilo, não preciso ir fazer compras, vou comprar apenas aquilo que é o essencial e irei às compras sempre que for necessário. Portanto, duas pessoas olharem para a mesma realidade e a terem comportamentos diferentes. Porquê? Porque associamos significados diferentes, ou mais negativo ou mais positivo. Agora, quando esses pensamentos andam a ruminar pela nossa mente, claro que vão influenciar as nossas tomadas de decisões. Por isso é que eu digo, vamos gerir aquilo que são alguns dos nossos pensamentos que são mais negativos e que podem influenciar as nossas tomadas de decisões. Deixem-vos partilhar aqui um exemplo delicioso para mim, porque estou nesta área e às vezes vou observando, sempre que também me apercebo. E reparem nesta situação que aconteceu. E há 2 semanas estava a ver a abertura do telejornal em que o pivô dizia: tranquilos, mantenham-se em casa, fiquem descansados, há comida para toda a gente, não precisam de ir a correr para os hipermercados, estejam tranquilos, está tudo, digamos, a área do retalho alimentar garante que não há falta de alimentação, está tudo em ordem, fiquem descansados. E passa para a jornalista que está no terreno em frente ao hipermercado. E reparem nas palavras da jornalista, isto foi fantástico. Reparem alguém que está a observar esta cena. A jornalista diz: então, boa tarde a todos, estou agora aqui em frente ao hipermercado, que tem aqui uma fila enorme de pessoas de carrinhos vazios à espera de poder entrar, em fila de espera, é uma fila enorme de cerca de 30 pessoas. E eu fiquei a pensar, 30 pessoas, assim, uma fila enorme, para um hipermercado, 30 pessoas? Se me dissessem 300 pessoas, agora 30 pessoas, agora reparem, quem não se apercebe vai tomar uma decisão com base na parte emocional. Aliás, todas as decisões são tomadas com base na nossa parte emocional. Agora reparem, o pivô do jornal diz, tranquilos, não precisam de ir ao hipermercado, aos hipermercados temos, digamos, alimentação suficiente para todos. Passa para a jornalista, digamos, do terreno, diz: atenção, estou em frente ao hipermercado onde eu vejo aqui uma fila enorme de pessoas à espera para entrar, carrinhos vazios de cerca de 30 pessoas. Claro que a pessoa que está a ver está a absorver esta informação, está a associar como negativo, que é uma fila enorme de pessoas, a sensação é de receio que se calhar não vou ter para mim, é melhor ir já comprar aquilo que eu preciso para o mês inteiro. O que eu diria, a sugestão era muito simples. A jornalista podia ter comunicado de outra forma, que era: estou em frente ao hipermercado, fantástico, ver atitudes portuguesas, temos aqui algumas pessoas, muito poucas, apenas à espera que possam entrar para que os que estão dentro saiam assim que seja possível. De facto, é fantástico quando vemos os portugueses a cumprir e a ter a atitude correta de virem apenas aos hipermercados quando é necessário. Reparem como a mesma situação pode ter interpretações diferentes na nossa mente e influenciar o nosso comportamento, que isso é que é decisivo. Portanto, a minha sugestão é, quando às vezes temos
pensamentos, ou a nossa mente está a focar consistentemente em experiências ou em situações que eu sinto que são negativas, eu devo alterá-las. Não que isso vá mudar a realidade que está a acontecer lá fora, mas, como eu dizia no início, muda a vossa realidade interna. Então a sugestão é o seguinte, é terem um cartão de pensamentos. Claro que a ideia aqui é terem uma estratégia que vocês aí em casa possam utilizar, quer aqueles que já tenham muito conhecimento, muita formação nesta área, quer aqueles que estão a começar, nunca tiveram contato com esta área comportamental e se calhar é a primeira vez que estão a ouvir, se calhar aqui alguma estratégia ou dicas nesta área comportamental. Então a ideia é muito simples, é ter um cartão de pensamentos que é basicamente uma folha em branco com 3 colunas, em que eu posso apontar numa coluna eventos, que é que pensamento é que me surgiu à cabeça e tem-me surgido. Por exemplo, como é que eu vou passar um mês inteirinho em casa? Qual é o pensamento automático? Ou seja, qual é a descrição do que eu vejo ou que eu escuto na minha cabeça? Vai ser muito complicado estar em casa tanto tempo. Ter os miúdos a correr pela casa, ter que preparar as refeições e arrumar as roupas. Ai, meu Deus. Então, a minha sugestão é, eu pego um papel, aponto qual é o pensamento, aponto qual é a descrição do que está a acontecer. E depois de descrever, eu basicamente vou pegar nos meus dedinhos, apertar o meu nariz e ler o mesmo texto novamente e iria repetir aqui 5 a 10 vezes. Basicamente fazer isto. Ai, vai ser muito complicado estar em casa tanto tempo. Opa, ter os miúdos em casa a correr pela casa. Ai, meu Deus, ter que preparar as refeições e arrumar as roupas. Ai. Uma coisa tão simples que nós não alteramos o conteúdo daquilo que está na vossa mente, mas fazemos uma coisa muito simples, que é alteramos o significado que essa experiência ou esse pensamento está a ter na nossa mente. Ele passa de negativo para positivo. E o objetivo é mesmo esse. É que eu pego numa situação, que pode ser uma experiência, até pode ser algo que eu tenha assistido no dia anterior, quando fui às compras e me provocou aqui um estado de ansiedade e stress. Eu pego nesse momento, escrevo e depois leio apertando o nariz, que vai ridicularizar a situação. Repito algumas vezes, sugiro 5 a 10 vezes, e a nossa mente está a gravar novamente aquela experiência, mas sobre uma etiqueta positiva. Porquê que é importante? Eu não vou alterar o que está a acontecer lá fora, mas se alterar o que está cá dentro, as tomadas de decisões que eu vou ter são alinhadas com a forma como eu me sinto. Se eu me sinto tranquilo, as decisões que eu vou tomar são alinhadas com uma pessoa que se sente tranquila. A seguir, o desafio é transformar para positivo. Ok, ridicularizei a situação e agora, se eu pudesse alterar, como é que eu faria? E podia ser uma coisa tão simples quanto esta, que é, será uma oportunidade para estarmos mais tempo a família. Olha, divertirmos com os meus filhos, porque afinal às vezes não tenho tanto tempo e vou-me divertir à brava. E ainda ter tempo a fazer aquele curso que eu tanto desejava. Afinal ando a pedir tempo, e agora tenho tempo espetacular para fazer o curso. Vai ser brutal. Vai ser brutal. Então, é uma coisa simples. Alguns de vocês estão, digamos, a ver isto e vão dizer assim, oh Nelson, mas isso é tipo, é simples demais. Mas o sucesso é simples. Às vezes o ser humano é que gosta de complicar as coisas que são simples. Uma coisa tão simples quanto esta, vocês conseguem gerir os vossos pensamentos que não são tão positivos, mudam o significado que está associado àquela experiência ou pensamento que vocês têm focado consistentemente. Logo, as decisões que vocês vão tomar a seguir, e reparem, a maior parte das decisões que nós tomamos são, digamos, inconscientes. Os investigadores dizem que cerca de 90% a 95% das decisões que nós tomamos são automáticas, é em piloto automático. Se aquilo que vai no piloto automático é constantemente situações negativas, tu vais tomar decisões alinhadas com a proteção desse estado mental. Agora, se eu alterar com exercícios simples alguns dos pensamentos que eu vou tendo ao longo do meu dia e que não são positivos, vocês estão a alterar o vosso estado mental, sentem-se mais tranquilos e fazem uma coisa importante, que é fortalecem o vosso sistema imunitário. Reparem, quem é que controla o funcionamento do sistema imunitário? A vossa mente, o vosso cérebro. Se a vossa mente e o vosso cérebro estiverem ocupados a lidar com níveis de ansiedade e stress provocados pelo funcionamento da mente, neste caso o cérebro, com a produção química que induz estados de ansiedade e stress, vai libertar poucos recursos para aquilo que é o combate, eventualmente,
a um contágio que possa vir a ter. Portanto, o sentir-me bem mentalmente vai fortalecer o meu sistema imunitário. Porquê? Porque todo o seu foco é para potenciais infecções que possa encontrar no nosso organismo. Porque eu estou tranquilo. Independentemente daquilo que aconteça à minha volta, isto vai passar. Olhamos para a história. Já aconteceram situações complicadíssimas e tudo vai passar. A questão é como é que tu queres te sentir mentalmente. Porque às vezes os pais dizem, Nelson, mas não te preocupes que eu digo ao meu filho, filho, vai correr tudo bem, todos vamos ficar bem. O problema é que tu dizes que vai ficar bem, mas tu não te sentes bem. E repara, não é o que tu dizes, é o que tu fazes. Tu dizes que vai ficar bem e o teu filho vê-te a ir ao hipermercado e a carregar 2 carrinhos de compras. Isso é de alguém que diz que vai ficar bem? Não parece. Portanto, sintam-se bem para terem comportamentos alinhados com quem se sente bem, para que os vossos filhos acreditem de facto que as coisas vão correr bem. E não sejam vocês potenciadores de estados de ansiedade e stress que os vossos filhos também possam ter. Porque muito aquilo que eles sentem, eles absorvem dos adultos que estão à volta dele. Principalmente aqueles de quem eles gostam mais, que são os pais. Por isso a dica que eu digo é, e é uma frase muito conhecida de um autor que eu gosto muito, que é o Anthony Robbins, que é, são as nossas decisões e não as nossas condições que determinam o nosso destino. Portanto, se tivermos melhores decisões, vamos criar melhores condições para nós, independentemente daquilo que está a acontecer à nossa volta, que é exigente, que vai, digamos, exigir o melhor de nós, mas se estivermos bem, vamos conseguir ultrapassar com maior ou menor dificuldade. Se nós estivermos tão bem, podemos aumentar a probabilidade de não ter tanto sucesso ou passar por dificuldades maiores. Pronto, este era o ponto 1. Ponto 2, e que de alguma forma vem no seguimento daquilo que nós já havíamos falado, na parte do sentir-me bem, que tem a ver com o foco e que ele vai na minha mente. Então a ideia é, as palavras são um veículo para expressar e partilhar aquilo que são as experiências que nós passamos com os outros. É uma forma de comunicar aquilo que vai no nosso mundo interno para as pessoas. Mas deixem-nos partilhar aqui uma ideia, até fazer uma pergunta. Se vocês tivessem que viver com uma pessoa, aproveitando este momento em que estamos mais confinados, digamos, em casa, se vocês tivessem que viver com uma pessoa que, ao longo do dia, vos diria, pá, está complicado, já estou cansado de estar em casa, pá, quando é que isto vai passar? Isto nunca vai passar. E se a pandemia, e se o gráfico subir a um pico? E se isto começar a aumentar de pessoas a ir para os hospitais? Eles vão entrar para os cuidados intensivos e não vai haver mais ventiladores. E como é que vai ser? E o que é que tu achas? Se calhar não vamos conseguir, vai ser complicado. E agora quando formos trabalhar, se calhar não vamos ter empresa. Se calhar vamos para o desemprego. Rapaz, isto vai ser muito complicado. Eu não sei como é, mas vai ser muito complicado. Agora pensem, se tivessem que estar com uma pessoa que ao longo do dia tivessem uma comunicação deste género, acham que seria bom ou mau? Deixe-vos a pensar. Agora, aquilo que nós sabemos é que a forma como tu comunicas contigo influencia, digamos, diretamente a experiência que tu tens da tua vida, da tua realidade. A ideia é, apesar de existirem milhares de palavras na língua portuguesa, o que é curioso é que nós utilizamos apenas uma pequena parte dessas palavras. Porquê? Apenas por uma eficácia na gestão daquilo que é os recursos que o nosso cérebro, neste caso a nossa mente, tem. Portanto, nós, na maior parte das vezes, utilizamos as mesmas palavras para descrever muitas das nossas experiências. Claro, se nós estivermos a falar, por exemplo, de um escritor, ele provavelmente utiliza um conjunto maior de palavras para descrever, digamos, contextos e realidades, porque é um bocadinho o estímulo e a prática e o treino que ele tem de escrever. Digamos, o cidadão comum provavelmente utiliza apenas uma pequena parte para, digamos, de palavras para descrever aquilo que são as situações que nos vai acontecendo ao longo do dia a dia. E então, nós sabemos o quê? Que 2/3 das palavras que nós utilizamos para descrever emoções, utilizamos para descrever emoções negativas, ou como eu gosto de dizer, emoções desagradáveis. Eu não gosto de dizer que haja emoções negativas ou positivas. Há emoções agradáveis e há emoções desagradáveis. Não é? Claro que podemos associar como negativo ou positivo. Mas, essencialmente, dizer-vos que, digamos, as palavras que nós utilizamos para descrever emoções, a maior parte
são para descrever emoções que eu considero negativas. Eu diria, faz sentido, digamos, ao longo da nossa vida e do nosso crescimento, fomos muito orientados para ver o que está errado, o que está mal, o que é negativo. É um treino. Eu diria que já vimos bem treinados do berço, claro que sim. Estamos a dar passos para mudar isso, claro que sim, mas estamos muito treinados. Por isso, provavelmente, usamos mais palavras para descrever emoções, eu diria, negativas. Mas o que é interessante é que nós sabemos que, em muitos momentos de stress, nós acabamos por utilizar as mesmas palavras para descrever o mesmo significado que nós utilizamos para aquela experiência. Deixa-vos dar aqui um exemplo. Agora imaginem, eu estou devastado com aquilo que me está a acontecer na minha vida. Ou estou desapontado com aquilo que está a acontecer na minha vida. O que nós sabemos é que as palavras que nós utilizamos estimulam a produção bioquímica na parte cerebral de compostos que nos induzem um estado mental mais negativo ou menos negativo. Se eu utilizar uma palavra como devastado, é devastador. E atenção, e esta palavra que pode ser utilizada noutras situações que já me aconteceram na minha vida, pode estar associada a momentos muito difíceis. E agora se eu digo, estou devastado com a situação que me está a acontecer por ter de ficar em casa. Reparem, provavelmente não seria necessário tanto, mas porque utilizei uma palavra que já no passado utilizava para circunstâncias difíceis da minha vida, em que quando eu verbalizo essa palavra, e eu ativo no cérebro a produção química que induz um stress maior, eu vou me sentir, do ponto de vista emocional, muito mais fragilizado do que, por exemplo, se utilizasse a palavra desapontado. Estou triste. Agora, devastada é avassalador para aquilo que é, digamos, a descrição de uma experiência. Então, a minha sugestão é alterar as palavras que utilizamos, digamos, para descrever as situações que são desagradáveis. Reparem, eu já faço isso. Em vez de dizer negativas, desagradáveis. Então a ideia é, se eu estou devastado, posso estar desapontado. Epá, se me dizem que vai haver crise, depois desta pandemia, pode ser que vai ser oportunidades para eu explorar. Eu estou com um obstáculo na minha vida. Posso ter um desafio para ultrapassar. Isto é negativo, é desagradável. E podíamos ir por aí afora. Portanto, muitas vezes, naquilo que é o diálogo interno que nós temos no nosso dia-a-dia, reparem, nós falamos cerca de 14 horas por dia connosco próprios. Agora imaginem se o conteúdo desse diálogo interno é com palavras e expressões que representam experiências que eu considero mais negativas. Reparem qual é o resultado da minha vida por ter esse tipo de caldo negativo. Portanto, a ideia é poderes alterar no teu diálogo interno, palavras que tu, ao falar, são ditas e têm um peso muito maior. Eu diria, alterem esse peso. Porquê? Vai mudar a minha realidade fora? Não é isso que vai mudar. Mas muda a forma como tu experiencias e partilhas o teu mundo. Portanto, vai ser complicado pós-Covid? Não, vai ser um desafio. Vai ser uma oportunidade, se calhar, de me reinventar. Andava já aqui há algum tempo para fazer umas coisas novas ou uma mudança na minha empresa, se calhar vai ser a oportunidade certa. Ou vai ser complicado. E agora? Vou para o desemprego? Nunca vai. Como é que vai ser? Vai ser complicado. Portanto, fazendo uma mudança tão simples quanto alterar a palavra que eu utilizo, vai ajudar com que eu mude a forma como eu experiencio essa situação. Logo, eu vou conseguir alterar o comportamento que eu tenho no meu dia-a-dia. Isso é válido no nosso diálogo interno, tão simples quanto isso. Foi uma das primeiras coisas que eu comecei a fazer quando comecei a trabalhar e a aprender mais nesta área, a alterar o meu diálogo interno. As palavras que eu utilizo. Utilizar palavras, diria, mais soft, mais leves, que não tenham um peso tão grande do ponto de vista de significado negativo e que me ajudem a processar aquilo que está a acontecer e, de preferência, para ter um comportamento alinhado com aquilo que eu pretendo. Por isso é que uma das dicas que eu gosto de passar muito é alterar as palavras que utilizamos para descrever as emoções desagradáveis, poderá mudar a forma como nos sentimos e, como tal, transformar os nossos comportamentos. Eu diria que, se nós fizermos isso connosco mesmo, se nós fizermos isso no contexto familiar, porque estamos mais em casa, na forma como comunicamos com a nossa cara a metade, ou na forma como comunicamos com os nossos filhos, e principalmente
ajudar a alterar a forma como os que estão à minha volta comunicam comigo. Se o vosso filho, ai, mãe, eu não sei como é que vai ser, e agora depois, quando passar isto, como é que vai ser a nossa vida? Se calhar vai ser complicado. E digam, eu compreendo, filho, mas repara, vai ser uma oportunidade para a gente se reinventar. Uma oportunidade para tu utilizar as novas ferramentas para poderes aprender. Já que não podes ir para a escola, vais experimentar outras, digamos, ferramentas ou estratégias que te vão ajudar a aprender melhor. Do que dizer vai ser complicado e agora como é que eu vou conseguir alcançar os meus objetivos que eu defini do ponto de vista escolar. Ajudem os vossos filhos a alterar aquilo que é as palavras que eles utilizam. Porque isso vai ajudar a que internamente na nossa mente nós suavizamos a realidade, ajuda-nos a sentir melhor e a tomar decisões alinhadas com aquilo que nós sentimos, que isso é que é o mais importante. Depois, criar uma rotina. Portanto, hoje em dia nós vivemos numa incerteza brutal. Porquê? Porque não sabemos quando é que vamos poder sair de casa, não sabemos quando é que isto vai terminar, os miúdos não sabem quando é que vão voltar para a escola, se vão voltar para a escola. Portanto, há muitos ses e poucas certezas. Portanto, nós sabemos uma coisa. O ser humano é um animal de hábitos. Nós precisamos saber aquilo que nós vamos fazer no nosso dia-a-dia. Reparem, até entrarmos nesta fase de quarentena, reparem como é que era o vosso dia-a-dia. Provavelmente muitos de vocês acordavam, ou vestiam-se e iam tomar um pequeno almoço, ou iam tomar um pequeno almoço e depois vinham-se vestir, e depois iam para o trabalho. Ou seja, normalmente o ser humano tem sempre uma rotina bem definida. Porquê? Porque responde a uma necessidade básica do ser humano, que é certeza e segurança. Saber que posso contar com aquilo que consigo, que vou fazer e que quero fazer. Portanto, ter a certeza de que vou fazer algo e que sei do que vou fazer é importante para o ser humano. Agora, vivemos em tempos de incerteza, não sabemos. Então, a forma de nós ultrapassarmos este momento é nós, trazer para nós o controle daquilo que depende de nós. E o que é que depende de nós? Definir, por exemplo, amanhã, o que é que eu quero fazer. Portanto, como é que vai ser o meu dia amanhã? Ok, eu estou em casa, portanto, a empresa disse que eu não posso estar a trabalhar, portanto, venho para casa e o meu marido está em teletrabalho. Ok? Claramente é muito fácil, o marido vai estar em teletrabalho, tem um horário definido. Mas eu não tenho. Então o que é que eu vou fazer? Vou definir o conjunto de atividades que eu quero desenvolver ao longo do dia. E de preferência até alinhadas com aquilo que eu pretendo alcançar. Imagina que eu tenho um objetivo de, por exemplo, como eu dizia no início, tenho ali o jardim que está pouco cuidado, vai ser desta vez que eu vou tratar do jardim e pô-lo num brinco. Então, organizo o meu dia tendo em conta esse objetivo. Então, hora de pequeno almoço entre as 9h30 e as 10. Depois, durante a manhã, das 11 ao meio-dia, vou estar a tratar do jardim. A partir do meio-dia venho tratar do almoço. Das 2 até às 4 estamos em offline, então vamos fazer atividades em conjunto. A partir das 17, a minha cara metade já vem para o pé de nós e então vamos desenvolver um projeto de família que já estávamos há muito para desenvolver. Por exemplo, olha, vamos arrumar a casa e vamos mudar aqui alguns, digamos, dos compartimentos ou daquilo que é mobília e vamos fazer aqui um refresh à casa. Das 19 até às 20 fazer o meu jantar e, por exemplo, às 22 sessão de cinema. Por exemplo, se nós pudermos estruturar o nosso dia com atividades que são importantes para nós e que vão alinhados com aquilo que é o nosso objetivo, que pretendemos alcançar no futuro, ajuda-nos a ter uma sensação de controle sobre a nossa vida e, essencialmente, uma sensação de confiança em nós mesmos, porque sabemos que podemos controlar aquilo que depende de nós. Nós não podemos controlar aquilo que acontece à nossa volta. A nossa é fazer a nossa parte. Mas podemos controlar aquilo que podemos fazer no tempo que temos disponíveis. Por isso é que eu costumo dizer que o cérebro precisa de saber o que é que vai acontecer a seguir. Porque às vezes eu ouço pessoas a dizer nesta fase, ai Nelson, tenho tanta coisa para fazer e já nem sei o que é que vou fazer. Não vou ter tempo para fazer. E eu pergunto, então mas o que é que tens para fazer? Não, tenho muita coisa para fazer. Ora, muita coisa para fazer é uma expressão subjetiva, cabe tudo, e ao mesmo tempo não cabe nada. Mas como o cérebro não vê o que é muita coisa, ele não faz. Agora, vocês definirem num conjunto de atividades o que é que vocês querem fazer, ajuda-vos a ter maior produtividade no vosso dia-a-dia e a sentirem-se mais confiantes e mais capazes para aquilo que é os próximos tempos.
A ansiedade aumenta quando nós temos muito tempo livre sem atividades estruturadas nesse tempo. Quando nós, e é o que eu digo aqui, a certeza acalma o coração mais perturbado. Quando nós sabemos aquilo que vamos fazer e temos a certeza que o podemos fazer, sentimos-nos mais tranquilos. Por isso a sugestão é, por exemplo, criar uma rotina de atividades para o dia seguinte. Cara metade que possa estar em teletrabalho, não há problema. Quando ele não estiver em teletrabalho, integra-o numa das atividades, porque família é família, não é só um ou só o outro. E mesmo os filhos. Também não têm que obrigar os vossos filhos a estarem em todas as vossas atividades. Mas podem aproveitar para integrarem algumas das atividades. Ai, mas Nelson, mas ele não quer, ele não gosta, fica sempre aborrecido. Paciência. Tempo de qualidade com os pais é o tempo que eu costumo dizer. Passem tempo para eles e não apenas com eles. Porque vocês podem estar com os vossos filhos a ver um filme. Mas estar com os vossos filhos para eles, que é estar a conversar com eles sobre tudo e sobre nada, no momento em que é só nosso e não temos mais fatores de distração, isso é raro. Aproveitem este momento para fazer isso. Vamos estar algumas semanas em quarentena, criem semanas temáticas. Esta é a semana da atividade física. Então, é momentos durante a semana em que vamos fazer toda a atividade física. Na próxima semana é a semana de filmes. Então, todos vamos ver um conjunto de filmes. Próxima semana é a semana da culinária. Todos vamos fazer uma refeição em conjunto. Sejam criativos. Mas façam aquilo que equipas de alto desempenho fazem, que é trabalham em conjunto. Isso fortalece a família. Não tem que ser o dia todo, mas organizem algumas atividades em conjunto. E já agora, se normalmente vocês não têm regras definidas naquilo que todos fazem em casa, aproveitem este momento. O Nelson, meu filho, costuma acordar agora nesta fase de férias ao meio-dia. Não sei se é correto. Uma vez ou outra, eu não diria que é exceção. Sempre, meus caros, não. Qual é a hora de acordar? Entre as 9 e as 10. Se não estiver fora das 9 às 10, tem que haver consequência. Hora de almoço. Entre as 13 e as 14. Não é às 16 da tarde. Hora de deitar. 23 horas. Não é às 4 da manhã. Pode acontecer uma vez, mas não pode ser sempre. Não é porque estou de férias ou porque estou em casa que faço o que me apetece. Lembrem-se, quando não tenho um conjunto de atividades estruturadas, levo-me a experienciar momentos de maior stress e ansiedade. E não é só para os adultos, também é para os mais novos. Por isso a minha dica é, as rotinas são um calmante para todas as pessoas. Faz sentido? Eu acredito que esteja a fazer sentido. Portanto, o último tema, e eu diria que já estou até a avançar muito no tempo, e já me estou a esticar, mas eu diria, Dr. Adelino, às vezes estico-me um bocadinho, mas já estou a terminar. Portanto, o último tópico, eu diria que é o mais desafiante para as famílias, que é uma coisa que eu ainda é muito raro encontrar famílias a fazerem isto, que é sonhar em família. Ou seja, pai, mãe, filho ou filha, o que é que vocês gostariam de alcançar no futuro? Quais são os vossos objetivos para os próximos anos? Oh, Nelson, mas quer dizer, objetivos em si, quer dizer, não tenho nada assim bem definido. O meu objetivo é ser feliz. O meu objetivo é que os meus filhos estejam bem. Isso não é objetivo nenhum. Um objetivo é algo que eu quero alcançar, é um resultado, eu quero alcançar e hoje ainda não tenho. Por exemplo, um objetivo pode ser o ter um telemóvel Huawei P9 Lite dourado. Portanto, se cada um de vocês pesquisar Huawei P9 Lite dourado, todos vão ver o mesmo telemóvel. Outra coisa é o meu objetivo é ter um telemóvel. E eu às vezes em brincadeira digo com os miúdos quando faço formação com eles. Atenção, não digam que querem um telemóvel, porque os vossos pais podem usar um telemóvel de teclas. Portanto, eu não sei se é isso que vocês querem. Portanto, um objetivo é algo concreto, é um resultado específico, algo claro, que na vossa mente vocês conseguem ver claramente o que é. Então, muitas vezes acontece que vocês têm casais que vivem na mesma casa, que dormem na mesma cama, mas quer um quer outro não sabe o sonho ou os sonhos daquilo que é a cara metade. Não faz sentido. Já não vou falar os sonhos do filho. Não sabem os sonhos da cara metade. Então, aproveita para sonhar. Oh, Nelson, mas nesta fase difícil que possamos estar a passar, e o que eu diria que é uma fase desafiante da nossa vida, num contexto em que, se calhar, muitas empresas vão fechar e provavelmente muitas empresas vão ter que se reinventar. Já dizem que depois desta fase passar vem aí uma crise, uma recessão grande. Talvez sim, talvez não sei. Agora, o que eu sei é que, mesmo nos momentos mais difíceis,
que a humanidade já passou, houve sempre gente a sonhar e a concretizar grandes sonhos. E vocês, como eu, não são a exceção. Então, a ideia é não a passar aqui um bocadinho aquilo que são os benefícios, porque já sabe-se que quem tem sonhos ou um propósito de vida, vive mais tempo, tem mais qualidade de vida, tem mais resultados, não só do ponto de vista financeiro, mas do ponto de vista de felicidade, do ponto de vista daquilo que é a família. Então, a ideia é que vocês possam, numa atividade em conjunto, definir os sonhos de todos. Então, a ideia é: sonhos sem ação é pura ilusão. Diz o Dr. Aline Cunha, num dos seus livros, e é verdade, portanto, não vale a pena só sonhar. Vamos ter que pôr os sonhos em ação. Então, para isso, uma sugestão muito simples. E reparem que eu não estou a entrar em grande detalhe, até porque não tem necessidade de ser em grande detalhe. O importante é que vocês façam. Não correu bem, há aqui coisas para melhorar, vocês têm formação, têm livros que podem continuar a aprender. A pior coisa que podem fazer é não fazer nada. Portanto, a sugestão é: juntam-se todos, pai, mãe, filho. A ideia é definir 3 sonhos ou objetivos para os próximos anos, em que um desses sonhos aconteça este ano. Por isso é que eu digo: definam 3 sonhos e coloquem uma data. Eu ponho aqui um exemplo. Imagina que o pai diz: epá, o meu objetivo é eu conseguir fazer um curso de liderança, porque eu vou agora liderar uma equipa maior e preciso desenvolver as minhas competências e quero ter um curso de liderança até setembro de 2020. Maravilha. Um curso de liderança até setembro de 2020. Mãe, eu gostava de fazer uma viagem a Londres, sempre sonhei ir a Londres, eu gostava de ir ver o Big Ben, eu quero ir a Londres. Então, objetivo, ir a Londres até agosto de 2020. Maravilha. Filho, está um bocadinho gordito, eu diria, quero emagrecer 10 quilos até dezembro de 2020. Tenho um longo caminho a percorrer, vai fazê-lo tranquilamente, então tenho um objetivo, emagrecer 10 quilos até dezembro de 2020. A ideia é que cada pai, ou cada elemento da família, pega numa folha em branco, A4, e aponte os 3 sonhos em que um deles aconteça este ano e possa, a seguir, afixar numa parte da casa. Ok, não tem que ser na sala de estar ou de jantar, onde as pessoas, quando vos vão visitar, vejam os vossos sonhos. Pronto, eu não me sinto à vontade, Nelson, se calhar eu posso pôr num dos quartos ou no escritório, claro que sim. Antes feito do que não ter nada. Então, ponho numa folha, A4, o meu sonho, os meus 3 sonhos, o meu, da minha esposa e do meu filho. Agora, a ideia é, para cada um, o que é que vão fazer? Cada um vai apontar na sua folha para o primeiro sonho o que é que eu posso fazer e que depende apenas de mim, que me possa ajudar a chegar a esse objetivo. E aí vão sair tarefas, ideias de que eu possa fazer e que me vai ajudar a alcançar o meu objetivo. Imagina que era o pai. Epá, pronto, eu trabalho, eu ganho algum dinheiro, mas não, se calhar tenho que juntar aqui algum de lado para poder fazer um curso à maneira que realmente seja um curso de relevância. Então, se calhar, ao sábado vou fazer um part-time. Maravilha. Então, ao sábado, vou procurar falar com o meu chefe, ver se posso fazer mais 2 horas em cada sábado para ganhar mais uns trocados para juntar para fazer o meu curso. Por exemplo, outra coisa pode ser pesquisar cursos de relevância em que haja pessoas a fazer e que falem muito bem do curso. Aqui eu diria que é fácil. O I Have the Power tem grandes opções nessa vertente. Não os quero influenciar, mas acima de tudo também dá-vos esse exemplo. Outros exemplos podem ser horários ou, digamos, datas para cursos de liderança. Então, há um conjunto de tarefas que, depois de estar definido o objetivo, eu vou desempenhar para que esse objetivo aconteça. Porque se eu não fizer nada, ele não vai acontecer. Agora, a outra dica é perguntar à mãe e ao filho o que é que vocês podem fazer e que me possam ajudar a alcançar o meu objetivo, o meu próximo objetivo. O filho pode dizer: ó pai, fica descansado, eu ao sábado, como estás a trabalhar mais tempo, e eu fico com a mãe a arrumar, digamos, a casa. E tu não precisas de arrumar a casa. A mãe diz: amor, fica descansado, eu vou falar com o meu chefe e se calhar vou trabalhar também, se calhar à segunda-feira fico mais 2 horas para juntar algum para também te ajudar a tu fazeres o teu curso. Então, quando pomos os elementos da família a trabalhar para os seus sonhos e todos a trabalharem para ajudar uns aos outros, passamos de uma família para uma equipa de alto desempenho, em que todos se ajudam a trabalhar para objetivos em comum, em que quando concretizam, podem festejar imensamente. Há coisa melhor do que trabalhar em conjunto para um objetivo em comum. Reparem, quando nós trabalhamos para um objetivo, onde é que está o nosso foco?
naquilo que nós vamos alcançar e não na realidade ou da circunstância que existe hoje, que estamos numa quarentena. Mais importante daquilo que existe agora, ou que está a acontecer agora, é onde a tua mente pode ir, para onde tu queres chegar. Se tu trabalhares em função dos teus objetivos e teres a família a ajudar-te, primeiramente vai ser brutal trabalharem, ultrapassarem obstáculos e alcançarem o objetivo. Segundo, vês o teu filho a partilhar um sonho ou um objetivo contigo. Vês a tua esposa a partilhar um objetivo contigo que provavelmente nunca saberias se não tivesses desafiado a fazer uma atividade em conjunto. Agora também te digo, podes não ter a colaboração no presente e imediatamente do teu filho. Porque se nunca fizeste, provavelmente ele não vai ter muita vontade. Não desistas, continua, fazes tu e a tua cara metade. Mas mostras ao teu filho ou à tua filha, não é porque ela não quer que eu não deixe de fazer aquilo que está certo para conseguir trazer mais felicidade e bem-estar à minha família. E vocês reparem uma coisa, porque vocês persistiram e foram consistentes e têm resultados, os vossos filhos vão ir atrás. E vai haver um dia em que dizem, pai, eu também tenho um sonho. Eu gostava de, como já me aconteceu uma vez num workshop que eu faço com jovens, porque isto nós já fazemos. Nós já fazemos com jovens a partir do 5º ano, definimos sonhos com eles. E já fazemos, porque já fazíamos desde 2003 com adultos, definições e objetivos. E a ideia é, como aconteceu uma vez num workshop, e para terminar, ter um jovem com 11 anos a dizer, professor, eu tenho um sonho, eu gostava de ser programador de jogos, mas a minha mãe diz-me que isso não é um sonho que eu devo ter, porque isso não tem saída, que eu devo escolher outra coisa. A pior coisa que eu gostava que vocês tivessem é a atitude de não acreditarem que o vosso filho ou a vossa filha é capaz. Porque isso é a pior coisa que pode acontecer e mais, traduz em falta de confiança que o vosso filho ou a vossa filha vai passar a ter. Porque a pessoa em quem ela ou ele mais acreditam e confiam, não confia nele ou nela. Portanto, quando tu tens fé no futuro, tu tens força no presente. Se tu acreditas e estás focado naquilo que vais alcançar, tens muita força agora no presente. Se estiveres focado no presente e naquilo que está a acontecer agora, vais ter muito pouca força para avançar. Porque o que vemos, provavelmente, nem sempre é o mais positivo. E assim, eu termino. Eu espero não me ter alongado muito. Dr. Adelino, deixa-me aqui só sair aqui da partilha. Esteve muito bem, Nelson. Eu acho que se pudéssemos todos, daríamos uma salva de palmas. Exatamente. Que é bem merecida. Esteve aí bastante tempo a falar. Eu fui acompanhando, fui retirando a imagem, que é para libertar a largura de banda. Correto. Portanto, deixaria agora um espaço de alguns minutos para algumas perguntas e eventualmente queiram colocar ao Nelson, e o Nelson, na medida do possível, iria responder. E se, entretanto, também sobrar alguma pergunta a posteriori, façam favor de, através dos contactos do nosso site, nos fazer chegar essas perguntas e nós encaminharemos e daremos resposta oportunamente. Então, vamos então ver se haverá alguma pergunta, embora provavelmente não haverá muitas, porque foi muito bem explicado e, portanto, temos aí, como se costuma dizer, pano para mangas, não é? Exato. Vamos lá ver. Muitas pessoas a agradecer. Creio que o Nelson também está com acesso ao Sim, chat. estou agora a ver, sim. Exatamente. E foi muito bom. Tivemos mais de 100 pessoas a assistir, o que é excelente. E temos que dar os parabéns a todos os que estiveram presentes, porque se interessam por aquilo que talvez seja das coisas mais importantes na nossa vida, que são os nossos filhos e a nossa família, não é? Sim. Eu vejo aqui um comentário da Ana Rio que faz todo sentido, que é termos, digamos, uma rotina, digamos, estruturada para a semana e também para o fim de semana. Claro que sim, até pode ser diferente. Até pode ter fim de semana temáticos, claro que sim. O importante é, daquilo que depender de nós e for possível, da nossa parte, é estruturarmos de acordo com aquilo que nós pretendemos. Porque uma vez eu ouvi uma frase muito interessante, que é a maior fonte de ansiedade é queremos controlar aquilo que nós não conseguimos controlar. Então não conseguimos controlar aquilo que acontece fora de nós, mas daquilo que é o nosso tempo e daquilo que nós queremos fazer, nós podemos controlar. Então aí nós podemos aproveitar ao máximo. Portanto, a Ana Rio faz todo sentido. Está aqui uma pergunta do Jorge Mendonça, que é a seguinte: como professor durante vários anos e pela tua experiência nesta área, há uma maior apetência ou até aposta maior das escolas e dos pais neste tipo de ferramentas, como o controle da ansiedade, o controle das emoções, que permite preparar melhor os jovens para o futuro?
eu diria que está a melhorar. Portanto, cada vez mais os professores, a classe docente, da qual eu faço parte, embora não como professor na escola pública, diria mais como professor e formador no I Have the Power, eu diria que cada vez mais as pessoas olham para esta área comportamental e para as ferramentas na área da PNL, do coaching e outras na área do desenvolvimento pessoal como, digamos, estratégias e ferramentas e metodologias importantes. Quando falava na questão da ansiedade e do stress, eu diria uma coisa. Eu diria, tão simples gerir esta questão do stress e da ansiedade se nós comunicássemos com as nossas crianças de uma forma totalmente diferente. Bastava o comunicar de forma diferente que ajudaria a mudar o mundo interno daquela jovem ou daquele jovem. Nem precisávamos chegar a ter uma estratégia de PNL, de alterar do ponto de vista mental, significado, nem precisávamos chegar aí. Bastávamos saber comunicar da forma correta. E algumas das estratégias eu falei aqui. Alterar algumas palavras, alterar o significado de alguns eventos na nossa mente, permite que nós, de uma forma natural e inconsciente, comuniquemos de uma forma muito mais positiva. Logo temos comportamentos que é aquilo que os nossos alunos e os nossos filhos olham para nós e veem. São comportamentos que estão congruentes ou não com aquilo que eu digo. Essa é, digamos, a chave para o sucesso. É nós alterarmos em nós para sermos mais congruentes com os outros na nossa relação com os outros. E isso cada vez mais vemos na classe dos professores. Isso eu tenho notado cada vez mais, sem dúvida. Cristina Ferro faz aqui uma pergunta muito gira, que se tem alguma sugestão para minimizar as brigas entre irmãos. Esta é boa, principalmente com tanta gente ao mesmo tempo dentro da mesma casa, não é? Ok. Eu diria que isso tem que ser, às vezes tem que ser analisado no contexto em que acontece. Mas eu diria, eu lembro quando tive, digamos, a minha filhota, uma das coisas que, reparem, e eu tenho muito conhecimento e muita experiência nesta área, mas eu decidi com a minha cara metade irmos fazer o curso de preparação para pais. E há uma coisa que a enfermeira disse e que eu gravei e disse assim, faz todo sentido. O primeiro filho é uma maravilha. A atenção está toda ali e às vezes o desafio é, entre aspas, não mimar demasiado. Esta expressão do mimar demasiado. Mas quando tu tens o segundo filho ou a segunda filha, ela disse uma coisa muito interessante. Quando tu vais receber as pessoas em casa, pensa numa coisa, o primeiro brinquedo que eles vão trazer nunca é para o filho que nasceu, tem que ser para o filho que já existia. Porque senão vai começar os ciúmes. Portanto, eu diria, como é que eu disponibilizo a atenção para os filhos, para os irmãos? Eles são diferentes, vão ter necessidades diferentes. E, portanto, como é que eu interajo com um e como é que eu interajo com o outro? Como é que eu, quando falo com ele para chamar a atenção, como é que eu interajo? Como é que eu chamo a atenção quando interajo com o outro? Portanto, a ideia é, eu não vou conseguir ser sempre, digamos, justo, mas procurar algumas vezes dar atenção à noite, no fim de semana. Ou seja, damos a possibilidade de eles também participarem como líderes da casa. Vocês darem a possibilidade e tomarem decisões pela família, provavelmente teremos menos conflitos. O conflito existe porque existe uma coisa espetacular, que é relação. Se não existir relação entre os dois, não existe conflito. O conflito existe porque num nível mais profundo, ambos querem a mesma coisa. Estamos aí a discutir, digamos, pormenores diferentes. Eu diria, tenha atenção qual é o pormenor, porque a nível mais profundo, se há conflito é porque ambos querem a mesma coisa, que é a sua atenção. Então, dei a sua atenção e também dei a possibilidade deles definirem o rumo dos acontecimentos. Eu acho que só aí já vai ajudar imenso. Que é uma coisa, se me permite, Adelino, que é uma coisa que nós vamos partilhar e é uma das coisas que nós conversamos, que nos próximos, diria, 3 dias, até nesta questão da tomada de decisão, ajudar os nossos filhos a serem mais proativos e a pensarem por si mesmos, nós vamos enviar 3 dicas muito interessantes nos próximos 3 dias para que vocês também, aproveitando que estão mais por casa com os vossos filhos, possam colocar em prática com eles, ajudando a que eles tomem mais decisões e pensem pela cabeça deles. Muito bem, Nelson, obrigado. Aqui mais uma pergunta da Helena Fernandes. No mapa de sonhos, quando há uma criança pequenina, como é que fazemos para que ela não fique de fora por não conseguir expressar sonhos concretos? Uma pergunta interessante. Correto. É assim, a única questão que eu, se calhar,
deixaria para mais tarde, se ela ainda não sabe falar, eu diria a partir dos 5 já podem integrar. Dirão, oh, nossa, mas 5 ou 6 anos ela nem sequer sabe o que é um sonho, não há problema. Explica, olha, um sonho é uma coisa que tu queres, mas ainda não tens. Ou que tu queres fazer, mas ainda não fizeste. Ou que tu queres ser, não és. E eu já me aconteceu isso com até um cliente nosso, e eu já tinha partilhado com ele. Tem um filho que tinha, na altura, tinha 3 ou 4 anos, e o irmão que tinha 11 anos estava a definir os seus sonhos e estava a colar na porta do frigorífico. E a irmã, para a folha, disse, papá, o que é aquilo? Aquilo são os sonhos do teu irmão. O que é isso? Os sonhos é uma coisa que o teu irmão não tem, mas quer conseguir. Eu também quero. Eu também queres? Muito bem. Pegou numa folha e diz, desenha o que é que tu queres. E assim, eu não me lembro dos 4 sonhos que ela desenhou, mas há 2 que eu me lembro, que era viajar à Madeira e ter um macaco. Portanto, eu já não me recordo dos outros 2. E há um vídeo até que ele filmou até falar sobre isso. Nós temos até internamente. E o que é que ele fez? Deu à filha para desenhar e colou ao lado os sonhos do irmão. Portanto, se com 5 ou 6 anos ela já pode, digamos, verbalizar, do ponto de vista da linguagem, digamos, uma conversa minimamente entendível, então explique. Sonho é algo que tu queres, mas ainda não tens. O que é que tu gostavas? Eu gostava de ter um cão. Maravilha. Quando é que gostavas de ter um cão? Agora não. Mas, por exemplo, no Natal. Pode ser. Pronto. Então desenha o teu cão. Não vai escrever. Desenha o teu cão ou procura numa revista ou imprime da internet um cãozinho e coloca. Tão simples quanto isto. Então, não precisa complicar. Muito obrigado, Nelson. Obrigado. Há aqui uma pergunta do Luciano Custer, que eu creio que já foi respondida, que é se tem algum exercício para acalmar a ansiedade. Creio que houve sugestões para isso durante a apresentação também. Sim. A documentação irão receber, também estará plasmado isso. Aqui a Cristina Branco pergunta, uma questão, tem 3 filhos com idades entre os 7 e os 4 meses, 7 anos e os 4 meses. A casa está toda desarrumada na nossa visão. Para eles, cada canto representa um local. Devemos insistir na arrumação ou devemos dar a mão à palmatória, visto que têm de brincar? Bem-vinda ao meu mundo. A minha Carolina, eu não sei quantas vezes eu tenho brinquedos dela ao longo do dia. É certo, ela também tem 18 meses. A gente vai ensinando a arrumar e eu confesso que ela arruma 2 ou 3 brinquedos por semana. Eu diria, sempre que possível integre velho arrumar. Claro, eu diria, é saudável que eles desarrumem e brinquem. É tão saudável como quando os seus filhos vão para o jardim e sejam na lama da relva que está molhada. Porquê? Faz parte. O brincar é muito importante. E a brincar nós ensinamos. Portanto, eu diria, deixe-os brincar, a casa está desarrumada, provavelmente vai arrumar mais vezes a casa, o mais velho, tudo e integre nas atividades de arrumar, digamos, os talheres e aquilo que é a mesa quando se almoça e quando se janta, na limpeza, do quarto dele principalmente, para que os outros que são mais pequenos estão a fazer uma coisa importante que é ver. Porque depois já podem participar. Agora, se não vêm a fazer, vou-vos garantir uma coisa. Não vão fazer. Quer dizer, não é nem fazer. Provavelmente não vão fazer com uma grande probabilidade de sucesso. Última pergunta, aqui da Inês Morte, que diz, quando há mais que um filho é importante atribuir tarefas e cada dia um elemento da família ser responsável, os filhos adoram ter essa função. É um comentário muito interessante da Inês e que eu acho que resume bem também um bocadinho daquilo que foi esta participação do Nelson. Eu gostaria de agradecer a presença e a forma como comunicou, sempre com um estilo divertido, estas temáticas. Espero que tenha sido útil para todos vós e que possam aplicar com estas sugestões práticas que o Nelson trouxe, e até uma próxima oportunidade, e mantenham-se atentos porque irão receber por mail, tal e qual como o Dr. Nelson disse, sugestões e dicas para os próximos tempos e também o replay deste vídeo. Então, Nelson, muito obrigado pela presença. Obrigado. Fiquem bem em casa, e para vocês que nos assistem a partir dos vossos equipamentos,
uma Santa Páscoa e até breve. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Até breve. Obrigado, Nelson. Obrigado.